Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Eliel, sou engenheiro civil e vou falar hoje a respeito de TCC. Como é que tá o seu TCC? Já começou a fazer? Já pensou sobre o assunto? Já escolheu um tema? Tá escolhendo agora? Qual a sua situação? Tô começando a faculdade agora, não faço nem ideia do que eu vou fazer para o meu TCC. Não, Eliel, eu tô no quinto período, já tô na metade, mas ainda não tenho ideia do que eu vou fazer. Cara, como é que eu faço para escolher um tema? Qual a sua situação a respeito do TCC? Comenta aí a sua situação, como é que está o andamento do seu TCC e qual a sua dúvida a respeito do TCC, porque vai ter mais um vídeo falando de TCC, então comente aí o que você quiser a respeito do TCC, mas antes, deixa um like no vídeo para ajudar o canal, para dar um up aí pra gente, se inscreva se você não for inscrito e compartilhe o vídeo aí para quem você acha que vai achar interessante. Vamos lá, primeiro, para quem quer formar em 5 anos, cara, o TCC é a cereja do bolo. Quando você vai apresentar o seu TCC, provavelmente já vai ter passado por todas as disciplinas. Já pensou se você consegue chegar até o final, passar em tudo e for reprovado no TCC? Já vi casos assim e não é nada legal. Aí alguém pode pensar, mas eu não vou formar em 5 anos mesmo, estou com algumas dependências e vou ter que ficar um semestre a mais na faculdade. Não muda nada. Sempre o seu TCC vai ser a cereja do bolo. Quando você pagar todas as suas disciplinas, ainda vai faltar a apresentação do TCC. Então não adianta, a situação é a mesma, a importância, a relevância do TCC é a mesma. Uma coisa importante, o meu objetivo aqui não é tocar o terror, né, colocar medo em você sobre o TCC. Muito pelo contrário, eu quero mostrar que o TCC não é um bicho de 7 cabeças, só precisa de dedicação e a não procrastinação. E vou começar falando disso. Qual é o melhor momento para começar a pelo menos pensar no seu TCC? E a resposta é que quanto antes melhor. Eu estou no primeiro período ainda. Ótimo, já começa a pensar pelo menos no seu TCC. E cara, eu digo isso por experiência própria. O que acontece? Quando a gente entra na faculdade, você nem pensa em TCC. Quando você vai chegando no terceiro, quarto período, aí você ainda pensa, cara, mas oitavo, nono, décimo, está muito longe ainda. Dá tempo, né? Eu vou me preocupar com as correrias de agora. Só que eu não estou dizendo para você sofrer antecipadamente, nem morrer de ansiedade já no início da faculdade por causa de TCC. O que eu estou dizendo é que você pode muito bem ir se preparando e adiantando algumas coisas justamente para não sofrer e não morrer depois quando estiver em cima da hora para você fazer o TCC. Então, do início da faculdade, já vai observando as áreas que você mais gosta, vai pesquisando sempre temas interessantes, que quando você faz isso, automaticamente você vai perceber um tema que você se identifica mais, ainda que você não tenha estudado muito a fundo ainda, mas você já vai ser chamado a atenção para um tipo de tema e já vai pensando sobre aquilo ali. E aí você já pode ter aí uma ideia, né, pré-formada na sua cabeça a respeito do que você vai fazer no TCC. Vai ajudar muito. Então, a respeito de antecedência para escolher o tema, escute o conselho desse ser humano que sofreu muito com isso. Comece cedo, ok? Então você pode estabelecer metas. Por exemplo, está no quinto período, estabeleça uma meta. Eu vou terminar esse período já com um tema definido, pré-definido, um tema geral, né? Por exemplo, você gosta muito dos assuntos de sustentabilidade. Beleza, então você já tem um tema geral ali, só precisa delimitar esse tema, né? Mas se no quinto período você já tiver pelo menos esse tema geral do que você mais gosta, do que você pode pesquisar, ótimo, já é um passo. E você programa, no sexto período eu vou pesquisar mais e vou terminar o período com um tema específico, pré-delimitado. E aí você pode pensar, só um exemplo, se você pensou em sustentabilidade, aí você, com as pesquisas, você viu que um grande problema na área da construção civil a respeito de sustentabilidade é o descarte do material, a respeito de local inadequado, né, a respeito de reciclagem. Então você já delimitou um problema ali. E aí você vai pesquisar mais. Pesquisa, estude. Aí você pode pensar, cara, mas o que eu gosto, o que eu quero fazer, eu nem vi ainda, nem estudei ainda, né? Tá no período lá mais à frente. Eu fui nessa ideia e me lasquei, porque na minha concepção, até metade do período, o que eu mais gostava era estradas. Eu achava que eu gostava mais
do assunto de estradas. Só que estradas eu só iria ver no 10º período. Então como é que eu ia fazer um TCC, né, no 9º período já tem um TCC 1, fazendo um assunto que eu não estudei ainda, né? Mas você pode muito bem, nada impede você de escolher um tema que você ainda não estudou. Porque, a princípio, o mais trabalhoso é a estrutura do TCC, é pesquisa, são dados, é estudo que você pode muito bem estudar antes de estudar realmente a disciplina. Por quê? Cálculos, resultados, você só vai ter que mostrar no TCC 2, né, que é no último período. Então você pode muito bem escolher um tema ainda que você não tenha visto o mesmo na faculdade. Então, como eu ia dizendo, vamos supor que você já delimitou ali, vai falar sobre, sei lá, material que é de resíduo da construção, oriundo da construção civil. Aí você viu, com pesquisas ali, viu que, por exemplo, o vidro é um grande problema porque é pouco reciclado e que não se decompõe na natureza. Opa, achou um problema aí. Então já tem algo interessante aí. Você pode mostrar o problema e desenvolver um trabalho científico mostrando como resolver este problema. Já é uma ideia. E outra coisa importante, Eliel, o meu TCC precisa ser uma ideia inédita? A resposta é não. Você não precisa inventar a roda para fazer o TCC. Quando você começar a estudar o assunto que você gosta, você vai se deparar com vários artigos científicos. Então você pode fazer muito bem o seu próprio trabalho baseado nesses artigos. Talvez você tenha lido algum artigo ali que traz um resultado que você acha que você pode mostrar um resultado diferente com uma pesquisa através de outros métodos. Então você pode muito bem tentar contrariar, né, aquele artigo ali com o seu próprio artigo, desde que você faça uma metodologia correta e mostre o seu resultado. Não tem problema. E tem outros artigos também que você se depara em um ponto que dá a impressão que poderia ser continuado aquele estudo. Você pode fazer um artigo, né, e colocar a referência daquele artigo que você leu e seguir o estudo, dar continuidade, né? Por exemplo, você acha um artigo que tratava da substituição do agregado miúdo, né, da areia, pelo pó de vidro, né, o vidro triturado, no lugar da areia para fazer o concreto. E vamos supor que esse artigo mostrou que até 50% da areia substituída pelo vidro mostrou um resultado eficiente. E aí a pesquisa parou por aí. Então, por que não continuar o estudo e a partir dos 50%, substituir 60% da areia pelo pó do vidro, ou 70%, ou até 100%. E aí vem a outra pergunta. O meu TCC precisa mostrar um resultado positivo? E a resposta novamente é não. Você pode, seguindo o exemplo aí, tá, galera? Eu só peguei esse exemplo aí, mas claro, é aplicável a todas as outras áreas. Por exemplo, vamos supor que o cara lá do artigo, porque ele deixou só 50% no trabalho dele? Porque 50% deu um resultado positivo. E pode ser que ele tenha feito outros ensaios acima de 50% e não ofereceu resultados negativos. Ele preferiu descartar e considerar só até onde seria viável. Então, por que não seguir com os testes, né? Fazer um outro artigo seguindo com os testes e mostrando que não é viável utilizar mais do que 50% de substituição da areia pelo vidro no concreto. Então o seu trabalho não precisa trazer um resultado positivo, pode ser um resultado negativo, isso vai ser muito útil também para a academia. Então não se preocupe se os seus testes, se os seus cálculos, se o seu estudo científico vai trazer um resultado positivo ou negativo. Preocupe-se apenas em mostrar o resultado. E então, se você já tem um tema, né, se você deu uma pesquisada legal aí, achou, não, eu quero fazer sobre isso. Então, o trabalho que você tem que fazer até chegar lá no 8º período, no 9º, que vai ter o TCC 1, é só pesquisar. Pesquisar, estudar. E para adiantar a sua vida, quando chegar lá no 9º período, cara, escreva muito. Todo artigo, todo livro, toda matéria que você lê a respeito daquilo, faça um resumo, né, sem transcrever. Escreva você mesmo, que você entendeu. Não se preocupe com formatação, vai só escrevendo, digitando, guardando. E não esqueça de guardar as referências. Por quê? Você está pesquisando aí no livro tal e achou alguma coisa interessante e aí transcreveu aqui, né, fez uma citação ou comentou algo a respeito daquilo que você leu e não sabe a referência. Lá no 9º período, quando você precisar daquela referência, você vai precisar para colocar no referencial teórico, cara, vai ser uma dor de cabeça para você achar, para você lembrar onde é que você viu aquilo. Então, faça uma pastinha, referências, não gasta tempo nenhum. Viu um artigo interessante, opa, pega o link, joga lá. Viu um livro interessante, copia a edição, o autor, o título,
coloca lá, porque você vai precisar. Confie em mim. E olha, esses conselhos que eu estou dando agora, provavelmente muitos professores vão falar a mesma coisa para vocês, aí, principalmente no quinto, quarto período. Gente, escolha seu tema, estude para o TCC, e a gente não faz, a gente procrastina, porque a gente está sofrendo demais com essas matérias, e cara, eu vou arrumar mais sofrimento com o TCC, mas não é sofrimento, velho, sofrimento você vai ter depois, não custa nada você parar aí no final de semana, pegar umas 2 horinhas e fazer um estudo, já ir adiantando, não vai pesar, não vai aumentar o sofrimento que você já tem normalmente aí com as suas disciplinas. E eu digo isso porque eu ouvi isso dos professores e não dei ouvidos, assim como todos os meus colegas. Cheguei no quinto período, eu não fazia nem ideia, e para mim o nono está longe, não tem necessidade de escolher o tema agora, fui deixando para depois. Quando acabou o 8º período, e eu sabia que no início do nono eu já teria que ter meu tema pré-definido para começar a fazer o TCC 1, aí eu pensei, olha, nas férias do 8º para o 9º, eu preciso escolher esse tema, né? Quando chegou nas férias, o que eu fiz? Nada, não adiantei nada. E aí quando voltou às aulas, eu fui lá para minha cidade, lá para a roça, né, descansar. Quando eu voltei às aulas, simplesmente no primeiro dia, a professora de TCC 1 falou o seguinte: vocês têm uma semana para me entregar um termo com o tema definido e com o orientador, com a assinatura do orientador. Eu não fazia ideia do que eu ia fazer, muito menos de professor para me orientar. A galera mais esperta já tinha corrido atrás dos melhores professores, não melhores professores, né? Os professores das melhores matérias. E aí eu, cara, tenho uma semana para decidir. Aí eu fui pensando nas matérias que eu mais gostava, que eu mais me saía bem na faculdade, né? Matérias relacionadas a estruturas, concreto armado, materiais de construção. Só que esses professores estavam saturados de orientandos, ou desorientados, né? O termo mais cabível aí. Então, sem chance de eu fazer alguma coisa voltada para estruturas. Aí eu, cara, o que eu vou fazer? E aí tinha uma professora, eu já até falei dela no feedback do nono período aí, professora de orçamentos e planejamentos. Eu falei, cara, essa professora, ela é excelente, então eu vou fazer na área dela, por causa dela, não por causa da matéria em si. E pensei em fazer sobre planejamento de obras, né? Fazer estudos de caso, mostrar que, na maioria das vezes, é negligenciada a questão do planejamento de canteiro de obra, enfim. E aí eu fui conversar com ela aceitou ser minha orientadora, entretanto, ela me explicou tudo o que ela iria exigir nesse trabalho. E aí, quando eu fui deparar com a minha realidade, eu vi que não era possível. Eu não trabalhava em obra, eu não fazia estágio. Eu estava trabalhando numa área completamente diferente. Eu não teria o tempo de fazer esse estudo que ela estava querendo. E aí eu pensei em algo que eu podia fazer relacionado ao meu trabalho, ou pelo menos algo parecido, para que eu não tenha que sofrer muito com deslocamento. Enfim, eu não tinha muito tempo disponível para fazer um estudo aí da NASA. E aí eu abro um parêntese para dar uma outra dica importante. Eu sei que o vídeo está ficando comprido, mas é muito importante. Muitas pessoas têm dúvidas. Eu preciso escolher um tema. É melhor escolher um tema muito complexo, algo bem complicado mesmo, algo difícil, um assunto aí da NASA? Cara, não faça isso se você não tiver tanto tempo assim para estudar. É muito melhor uma coisa muito simples, mas bem feita, do que algo complexo, se não for perfeito, se não for completamente perfeito, porque você vai ser questionado por muitas coisas e se você não tiver resposta para tudo, você vai levar pau. Então, a minha dica é escolha um assunto mais simples e faça bem feito. Então, eu escolhi um assunto que estaria relacionado com o meu trabalho para facilitar um pouco a minha vida. E esse assunto eu vou falar para vocês no segundo vídeo, porque esse já está muito comprido. Então, eu vou falar para vocês como foi o meu TCC no próximo vídeo. Então, eu espero que essas dicas tenham sido importantes para vocês, tenham sido úteis. E se você acha que vai ser útil para outra pessoa também, compartilhe aí. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Então no próximo vídeo eu vou falar aí detalhadamente como é que foi o meu TCC, quais foram os erros que eu cometi, que é para você não cometer, né? E quais foram os meus acertos, que eu posso colocar aqui como exemplo, como bons exemplos para vocês. Então tenho certeza que esse vídeo vai ser muito importante também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, obrigado pela paciência, até a próxima, valeu, fiquem com Deus, tchau!